Está chegando nesse momento aqui pela SEIC, o falso advogado. Depois de investigações de vários dias, a equipe conseguiu chegar nesse indivíduo que vinha se passando por advogado em São Luís. E ele está sendo encaminhado nesse momento, vai ser apresentado agora aqui para a imprensa, e a gente vai ter informações sobre a prisão. Muito esperto esse indivíduo, porque ele, inclusive, na Polícia Federal e outros órgãos, ele se passou por advogado e não foi descoberto. Mas um trabalho de investigações, depois que várias vítimas procuraram a SEIC, passou então a monitorar o indivíduo, conseguiu capturá-lo, e ele é esse aqui que está sendo apresentado nesse momento à imprensa. Ronieri Fonseca de Amorim. Ronieri Fonseca de Amorim. Ele é natural de Bacabal. Ele é do dia 22/7/80. Então como é que, vamos lá, como é que começou tudo isso? Há mais ou menos uns 3 meses atrás, nós fomos procurados por alguns empresários, né? De São Luís? De São Luís, que um advogado de nome Ranieri estariam procurando esses empresários, dizendo que esses empresários tinham imposto a restituir com o fisco estadual e que ele conhecia alguns auditores do TSE para poder agilizar esse processo de restituição, ele como advogado. Então sempre ele pediu um sinal, alguns 10 mil, alguns 12 mil, esse empresário dava esse sinal e ele sumia, nunca mais aparecia. Segundo golpe dele, esse com os empresários. Segundo, ele começou a ir a esses condomínios se passando por advogado e se oferecendo para dar assistência jurídica. Pegava também uma parte do dinheiro, né, e sumia. O terceiro golpe que ele praticou, ele fez uma compra aqui numa loja de roupa em São Luís, uma compra de 3 mil reais de roupa, e se apresentou com uma carteira de delegado da cidade de Pedreiras, no Maranhão. Então, nos 2 primeiros casos, ele se apresentou como advogado, ele apresentou uma carteira da OAB do Piauí, né? Essa carteira da OAB do Piauí, ele confessou que pagou 20 mil reais nela, lá no Piauí, para fazer essa montagem, uma carteira falsa. O número da OAB dava em outro advogado. Ele não é advogado, ele só fez o primeiro período de direito e trancou. E no segundo momento, ele também se passou como delegado da cidade de Pedreiras e fez uma grande compra aqui na ilha, usou da influência dele e também não pagou. No dia de ontem, uma vítima de um condomínio lá do Araçagi nos procurou, porque ela já tinha dado 2 mil de entrada para essa assessoria jurídica e ele não tinha feito o serviço. Ela foi no fórum e descobriu que ele não fez nada. E ontem ficou de ele buscar os outros 2 mil reais do contrato. Aí nós demos o flagrante nele, se apresentou lá como advogado para os policiais, porém a carteira da OAB é falsa. Já descobrimos, puxamos, que ele participou de audiência aqui no fórum como advogado, participou de audiência, ele participou de depoimento aqui na Polícia Federal como advogado e participou de depoimento no GAECO, aqui no Ministério Público, como advogado. Temos os depoimentos, ele assinando como advogado, com a carteira dele lá do Piauí, que é falsa. Só vai pegar o número, jogar na internet e já dá outra pessoa. Não pode na GAECO e na Polícia Federal. Já mais de 10 vítimas já compareceram aqui, ó, esse golpe. O primeiro caso é a extorsão contra os empresários lá, ele alegando que conhecia a gente do TCE, que ia agilizar esses processos no fisco. Então ele está sendo autuado por extorsão. E no caso, como advogado, ele está sendo autuado como estelionato. E também é falsidade ideológica. Então ele foi autuado em flagrante ontem. E fora isso também,
saiu para ele um mandado de prisão preventiva de um dos casos dos empresários. Como é um processo, foi o primeiro processo, já estava andando, nesse primeiro caso já saiu também uma preventiva para ele. Então, sabe quanto ele já faturado com os golpes? Olha, já deu em torno mais ou menos de R$500 mil. Que ele já pegou aí nesses 4, 5 meses pra cá, que nós começamos, foi a primeira vítima a vir aqui nos procurar. Pode ser bem mais, né? Pode, porque a imagem dele não foi pra imprensa ainda, né? Então muitas pessoas ainda vão reconhecê-lo, né? Legal, exercício irregular da profissão também cabe nessa situação? Nesse caso foi absorvido pelo estelionato, né? Porque o exercício era o crime meio, o estelionato era o crime fim dele, certo, né? Então foi absorvido. Então ele é uma pessoa, quando os policiais chegaram, ele se apresentou, não, eu sou advogado, vocês não podem me prender, cadê sobra? Ele já sabia, né? É falso. Aí não, eu paguei R$20 mil para um cara montar ela lá em Teresina. GAECO ele estava representando... Exatamente. Tanto na Polícia Federal como... Na Polícia Federal, ele foi apresentando uma condônima, né? Que num condomínio aqui na cidade, a Polícia Federal achou drogas, né? Então ele foi representando o síndico. No GAECO ele foi representando uma pessoa que foi denunciar uma fraude e ele foi assistir essa pessoa como advogado. E no judiciário ele participou de audiências. Ele foi preso aonde? Lá no Araçagi, lá no condomínio onde ele ia se dar outro golpe dele. Ele morava lá? Não, ele mora aqui na Renascença. Certo. Lá já é o golpe que ele ia dar, depois em flagrante já ia dar a próxima vítima dele. Ele, a assessoria jurídica que ele prestava aí. Tanto que no aparelho encontrado com ele, além de ele ter confessado tudo, né? No WhatsApp encontrado com ele tem farta prova dele se passando para advogado, fazendo os contratos, os orçamentos, né? A prestação de serviço. No caso do GAECO, ele estava representando o denunciante. Isso pode complicar essa investigação por causa do denunciante? Não. Tem nada. A questão é ele, exatamente. Tá. A questão é dele, para ver a ousadia dele, né? Sim. De até a Polícia Federal, de até uma audiência do fórum, até o Ministério Público se apresentar como advogado, OAB, tudo, né? E quando os policiais abordaram ele ontem, ele se apresentou como advogado. Não, Você se safaria, né? que a gente já não sabia, estava investigando ele, né? Ele já sabia. Agora, delegado, quantos dias é essa investigação? Isso já vem há 4 meses. Foi a primeira o empresário a se denunciar. Que ele foi lá procurar um empresário para agilizar o processo lá no TCE. Que ele conhecia o auditor e não conhece nada, é só papo. Ele ia pegar a entrada e nunca mais aparecia. Ele nem estudante era mais. Não. Estava atuando clandestinamente. Exatamente. Então, a partir dessa denúncia, vocês começaram a trabalhar no sentido de identificar primeiramente o indivíduo. Exatamente. Identificar ele. Entendeu? Pode começar a perguntar? Não precisa pessoal, vamos gravar. Aí depois que acabar tudo eu chamo ele lá, com ele ali e vocês conversam com ele. Bota lá em cima da mesa, João. Bota. Só primeiro confirmei o seu nome para facilitar a vida da nossa discussão. Thiago Bardal. É isso. Então, delegado, esse cidadão que vai ser apresentado agora aqui, ele está sendo acusado de golpe contra empresários daqui da capital, é isso? Exatamente. Há mais ou menos 4 meses atrás, um empresário nos procurou aqui de São Luís, dizendo que uma pessoa de nome Ronieri se apresentou como advogado e diz que ele possuía contato junto ao TCE, junto a alguns auditores, e poderia agilizar alguns processos dessa empresa com relação à restituição de alguns impostos. Então ele cobrava um sinal, uma prestação de serviço jurídico, pegava esse sinal, alguns casos 10 mil, outros casos 12 mil, e nunca mais aparecia. Então essa foi a primeira denúncia. Começamos a investigar e descobrimos que os golpes deles não consistiam somente nesse caso do imposto. Nós descobrimos um segundo golpe que ele estava fazendo. Ele estava se apresentando
aos condomínios aqui de São Luís e se oferecendo a prestar no serviço de assessoria jurídica, como advogado do Piauí, e do mesmo jeito. Ele começava a prestar o serviço, pegava o sinal e nunca mais aparecia. E no dia de ontem, uma vítima do condomínio lá do Araçagi, que já tinha dado uma entrada de R$2.000 no contrato, verificou junto ao fórum que tudo que ele prometeu que ia fazer com as ações do condomínio não fez. E no dia de ontem ele foi lá buscar o restante do contrato, né? Como nós já vimos investigando ele e descobrimos que a OAB que ele usava, o número da OAB do Piauí, era em nome de outro advogado, ontem nós demos prisão em flagrante nele. Ele, para os policiais, se apresentou novamente como advogado, né? Como nós já vimos investigando, caiu por terra a tese dele. Ele confessou que comprou aquela carteira da OAB por R$20.000 lá em Teresina, foi montada, porque o número da OAB dele dá em outro advogado que não tem nada a ver. Então ele foi autuado em flagrante aqui ontem pelo estelionato, pela falsa identidade e pela falsidade ideológica. Fora isso, ele já responde processos aqui por extorsão com relação a esses empresários, na qual ele se dizia conhecer pessoas lá dentro do fisco. Então tem mandado de prisão preventiva. E também nós descobrimos ontem, uma vítima nos procurou, que ele aqui em São Luís, ele fez uma grande compra numa loja de roupa e se apresentou como um delegado da cidade de Pedreiras, aqui no Maranhão. Ele se apresentou, mostrou uma carteira também como delegado da cidade de Pedreiras. Ele não é formado em Direito, ele apenas cursou o primeiro semestre aqui em São Luís e começou aí a aplicar esses golpes aí, em alguns casos extorsão. Ele, pelo que já foi apurado, já tem mais de R$500.000 que ele já recebeu, teve lucro, e a tendência agora é aumentar, porque a imagem dele ainda não, com a imagem dele agora para a televisão, nos jornais, com certeza aí mais vítimas vão reconhecê-lo e vir aqui nos procurar. Depois dos procedimentos realizados aqui no cartório, o indivíduo está sendo recolhido na caçapa aqui da SEIC, aguardando daqui a pouquinho a sua transferência para o centro de triagem. Aí ele ficará à disposição da Justiça, deliberação do Poder Judiciário, acerca da prisão do mesmo, que ocorreu depois de levantamentos e investigações da equipe da SEIC. Ele está sendo encaminhado agora para a caçapa, aguardando o momento dessa transferência.